O cinismo e o descaramento do imperialismo norte-americano parece mesmo não conhecer limites, quando se trata de propagar pelo mundo sua política de agressão, ataque à soberania e à autodeterminação de outros povos e nações, assim como a ingerência nos assuntos internos de países independentes. Em franca decadência em todas as partes do planeta, o capitalismo da era imperialista, etapa de guerras, destruição das forças produtivas e das conquistas materiais, sociais e culturais da humanidade, somente pode sobreviver sob sua forma mais vil e perniciosa, o que em outras palavras significa dizer que a continuidade do regime de exploração calcado na propriedade privada dos meios de produção é uma ameaça à sobrevivência da própria civilização humana em todo o planeta. Como uma embarcação sem bússola, desorientado e à deriva, o imperialismo norte-americano adota a política do vale tudo para fazer valer seus interesses de rapina ao redor do mundo. A guerra comercial contra a China, provocada pelos próprios homens de Washington e Wall Street, expõe uma das contradições mais agudas da etapa atual, um indício claro da desagregação do sistema em seu conjunto. O ZEUA vem fazendo do confronto comercial contra o gigante asiático uma disputa que vai muito além do controle mundial do mercado por determinados ramos da economia, estendendo-se pela esfera dos interesses políticos e geoestratégicos em toda a Ásia, particularmente neste momento na região semi-autônoma de Hong Kong, território pertencente à República Popular da China. Os protestos, de caráter abertamente direitista que se arrastam em Hong Kong há alguns meses, longe de representar qualquer luta em defesa da autonomia e autodeterminação da cidade, como quer fazer crer a oposição que lidera o movimento, são antes manifestações organizadas pela direita pró-imperialista, com o propósito claro de abrir uma linha de confronto com o governo de Pequim, ao mesmo tempo se colocando como força auxiliar reacionária do imperialismo norte-americano e seus interesses econômicos, políticos e militares nesta importante região do globo terrestre. Para que não haja qualquer dúvida sobre o caráter inequivocamente direitista e pró-imperialista das mobilizações em defesa da democracia em Hong Kong, o próprio presidente norte-americano, Donald Trump, se encarregou de deixar as coisas às claras. Trump sancionou, na semana passada, um projeto de lei que é nada mais do que um grotesco e provocativo insulto aos chineses, pelo caráter abertamente intervencionista nos assuntos internos de um território que pertence legalmente à China, portanto, que está sob a administração do governo de Pequim. Em comunicado, o direitista Trump declarou que, eu assinei essa lei em respeito ao presidente Xi Jinping, a China e à população de Hong Kong. A lei está sendo promulgada na esperança de que os líderes e representantes da China e de Hong Kong possam resolver amigavelmente suas diferenças, levando a paz e a prosperidade a longo prazo para todos. Infomoney, 2811. É possível identificar desfaçatez e cinismo maior. Parece impossível, em se tratando de Donald Trump. O fato inconteste é que os que estiveram à frente organizando as manifestações e os protestos contra o governo chinês em Hong Kong estão sendo recebidos em Washington por toda a direita e extrema-direita norte-americana, participando de eventos promovidos pelos fascistas norte-americanos e sendo condecorados como lutadores em defesa da democracia por um sem número de organismos e instituições norte-americanas, em sua maioria neofascistas de extrema-direita, cuja atividade principal é financiar movimentos que se dedicam a atacar e caluniar o regime chinês, acirrando a disputa e o confronto comercial, político e militar com a grande nação asiática. A lei sancionada por Trump, sem qualquer oposição do Senado americano, é um verdadeiro tratado em defesa dos interesses estratégicos do ZEUA na região e para fazer valer a política externa de Washington em sua luta contra a China. Denominada Lei de Direitos Humanos e de Democracia de Hong Kong, prevê, dentre uma série de desatinos que o governo do ZEUA examine atentamente se Hong Kong aplica as sanções impostas pelos Estados Unidos contra a Coreia do Norte e o Irã em particular, juntamente com qualquer outro país que Washington considere que represente uma ameaça à segurança nacional, à política externa ou à economia dos Estados Unidos de Grayson, 2811. Indo mais além, a legislação exige que o governo do ZEUA examine minuciosamente se Hong Kong aplica as leis de controle de exportação e a política comercial do ZEUA em relação à China,
com o objetivo de proteger as empresas dos Estados Unidos em Hong Kong contra a coerção econômica e o roubo de propriedade intelectual. ID 2811. O projeto também prevê que se o governo do ZEUA descobrir que essas liberdades e autonomia fundamentais em Hong Kong estão sendo prejudicadas, isto é, que Hong Kong não está promovendo suficientemente os interesses da política externa do ZEUA, em termos de sanções contra inimigos oficialmente designados e a guerra comercial do governo Trump com a China, o novo ato fornece justificativa legal para o ZEUA impor sanções à China. ID 2811. A intromissão do ZEUA em Hong Kong é a demonstração cabal de que a política do imperialismo é a mesma em todos os lugares, onde os capitalistas e sua representação política, a extrema-direita fascista instalada na Casa Branca, no parlamento e outras instituições financiadas pelos bilionários direitistas macartistas, buscam impor os interesses do grande capital através da cooptação, da chantagem e da corrupção para esmagar a luta dos povos oprimidos em todo o mundo.